mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 15. Juízes 15, vamos meditar um pouco a partir do versículo 14. Todos acharam? Vamos ler em nome de Jesus. A partir do versículo 14 está escrito: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pelo amor do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão dos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Senhor, quero te pedir perdão pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados. Quero te pedir perdão, Senhor, por todas as minhas transgressões que tenho cometido diante da tua presença. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, Pai, a tua palavra nesta noite. Que não seja a minha pessoa, que não seja o meu pensamento, mas o teu Espírito Santo, Pai, possa falar comigo, possa falar com esses que aqui estão, Pai. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma direção de tudo para a glória e para a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos bastante a história de Sansão, um homem escolhido antes mesmo dele ser formado no ventre da sua mãe. Um homem que foi escolhido por Deus antes mesmo de sua mãe deitar-se com o seu marido. A Bíblia Sagrada diz que antes que a mãe de Sansão concebesse, o anjo do Senhor havia aparecido para ela e havia revelado que ela seria mãe, porque até aquele momento ela era estéril, não tinha filhos. E Deus resolveu usar o seu ventre para trazer esse homem chamado Sansão, para julgar o seu povo,
para trazer um livramento para o povo de Israel. Amém. E como nós sabemos, Sansão ele foi um homem muito abençoado no que diz respeito à presença de Deus na sua vida. Mas isso não foi o suficiente para fazer com que Sansão desse valor à presença de Deus. Não foi suficiente para Sansão entender que Deus tinha algo com ele muito forte, muito profundo. Quando eu fico meditando na passagem de Sansão, eu fico olhando e comparando com a igreja hoje. Os ministros do Evangelho que não dão valor à presença de Deus. Tem muitos pastores, muitos evangelistas, muitos ministros do Senhor que é assim igual a Sansão. Vive uma vida longe de Deus, cheio de pecados, mas na hora para pregar é só naquele momento que Deus tem prazer em usar. É só na hora que ele vai ministrar a palavra de Deus que Deus encontra uma brecha no coração dele para que Deus possa falar com ele. Foi assim com Sansão. Todas as vezes que os inimigos de Israel vinham, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão e usava ele para livrar o seu povo das mãos do inimigo. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero apenas meditar com vocês nessa passagem que nós acabamos de ler. A Bíblia Sagrada diz que antes desse episódio, Sansão havia posto fogo na seara dos filisteus. E ele fugiu e se escondeu lá na sua cidade, junto com o seu povo. E os filisteus subiram para pegar Sansão e trazê-lo, para poder matar ele, para fazer justiça. E a Bíblia Sagrada diz que quando os filisteus chegam até ali, o povo de Israel ficaram com medo, porque naquele tempo Israel ele era praticamente escravo dos filisteus, tinham medo dos filisteus. Então os israelitas eles temeram muito quando eles viram os filisteus vindo contra ele. Então o povo de Israel foi obrigado a amarrar Sansão e entregar Sansão nas mãos dos filisteus. E como você acabou de ler aqui, irmãos, a partir do versículo 14, quando Sansão estava sendo levado para a terra dos filisteus, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor tomou Sansão de uma maneira tão poderosa que as cordas que estavam amarradas em seus braços e suas mãos, elas se romperam. E Sansão pegou uma queixada de um jumento, e segundo a Bíblia diz que ele começou a lutar com aqueles homens. Eu penso que Sansão ele não deu apenas um golpe e matou 1000 homens. Eu penso que Sansão saiu dando cabeçada de jumento ali, foi voando para um lado, voando para o outro, coisa que só Deus faz. Aleluia. Porque a Bíblia Sagrada diz que Sansão ele saiu contando, ele saiu dizendo um montão, 2 montões. Ele foi matando e foi fazendo os seus montões. Mas quando Sansão, irmãos, acabou de matar aqueles filisteus, a Bíblia Sagrada diz que agora ele sente sede. E ele clama a Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele começa a clamar ao Senhor, pedindo a Deus que entrasse com providência, porque ele estava com sede. E ele fala: Senhor, o Senhor me usou para operar uma tão grande salvação como esta. E será que agora eu vou morrer de sede? Eu fico imaginando a cena. Milhares de homens caídos, mortos, e Sansão agora prestes a morrer de sede.
É como um homem que está lutando uma guerra, participando de alguma guerra em algum país, mata centenas, milhares de homens, e ele volta para casa e agora ele morre com uma picada de um mosquito da dengue. Foi mais ou menos isso que Sansão estava passando. E o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que Sansão ele clamou ao Senhor. Eu quero dizer para você com isso que a situação que você está passando nesse momento é preciso que você clame ao Senhor. Deus ele precisa ouvir o seu clamor. Aleluia! Porque Sansão ele não ficou com a sua boca fechada. Ele sentiu que ele iria morrer naquele momento. Apesar da presença de Deus estar com ele ali, ele sentiu sede porque ele era um homem natural naquele momento. Muitas das vezes aí você desenvolvemos até na obra do Senhor, fazemos isso, fazemos aquilo, e isso acaba trazendo cansaço para nossas vidas. E você precisa ter um certo discernimento para saber qual é a hora de você dar uma descansada. Porque nós somos servos do Senhor Jesus, mas nós somos seres humanos limitados. Precisamos descansar. E Sansão ele sentiu sede, ele precisava beber água naquele momento. Então, irmãos, Deus ele quer entrar com providência na minha e na sua vida, acerca daquilo que você está passando, daquilo que você está enfrentando, mas é preciso que você clame ao Senhor. Você precisa clamar a Deus providência para a sua vida. Você não pode ficar esperando que somente que alguém chegue para você e ore por você. Você tem que usar a sua fé. Amém. A Bíblia Sagrada diz que quando Elias participou daquela maravilha ali onde ele orou ao Senhor e Deus mandou fogo, matando ali em seguida aqueles 850 profetas. A Bíblia diz que Elias recebeu uma ameaça de Jezabel dizendo que ele iria morrer juntamente com aqueles profetas. E Elias ele sentiu medo e fugiu para o deserto. Mas apesar de ele ter fugido, irmã Andréia, ele não ficou com sua boca calada, fechada. A Bíblia diz que Elias clamou ao Senhor também. Amém. A Bíblia diz que ele estava debaixo de um pé de encindo, cansado, afadigado. Ele começa a orar ao Senhor, ele começa a clamar a Deus. E tanto era a sua fadiga que ele chega a pedir a Deus a morte. Meu Deus! Deus ele quer ouvir o seu clamor. Você tem preguiça de orar? Você tem preguiça de dobrar os seus joelhos na sua casa e orar ao Senhor? Você precisa orar, irmãos, para que Deus ele saiba o que você quer dele. Não que ele não saiba, mas na palavra do Senhor existem milhares de passagens onde Deus ele pede para que o seu povo clame a ele. Ele usou o profeta Jeremias para dizer: clame a mim e respondeste eles, e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia, aleluia. Então é necessário que você clame ao Senhor, porque Sansão, irmãos, ele clamou ao Senhor. Agora imagine você se Sansão ficasse com sua boca fechada. Será que Deus iria operar aquele milagre? Porque Deus fendeu uma rocha, uma caverna, e saiu água da rocha. E ali ele bebeu aquela água, e a Bíblia diz no versículo seguinte que o seu espírito voltou e ele reviveu. É preciso que você clame a Deus. Aleluia. Nós passamos por muitas situações difíceis na nossa vida, tristeza, desânimo, mas a gente muitas das vezes esquece de orar, irmãos.
Não é nem que a gente esquece, nós somos negligentes. Na frente do seu irmão, do pastor, de quem quer que seja, você demonstra uma pessoa forte, uma pessoa de oração. Mas no seu íntimo você sabe que você não é uma pessoa de oração. Você não é uma pessoa que tem prazer de estar na presença de Deus, orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus. Eu estava anteontem conversando com o meu irmão pelo telefone, ele conversando comigo e dizendo as situações que ele estava passando, morando no interior. E ele falou, cada coisa que ele estava passando. Eu perguntei ele se ele estava orando. Ele disse que não. Eu falei, é por isso que você está passando por tudo isso. Você está deixando de recorrer a quem verdadeiramente pode lhe ajudar. Então tem muitas coisas na minha e na sua vida que acontecem porque nós não oramos ao Senhor. Costumamos dizer que a oração ela é a chave da vitória. Você quer a vitória, mas você não quer orar. Nós temos que aprender a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Eu tenho cobrado isso de mim. Eu tenho cobrado muito isso de mim, porque eu preciso ser uma pessoa íntima de Deus. Eu preciso orar e eu preciso ouvir nitidamente a voz do Senhor, como Samuel ouviu a voz de Deus. Eu fico me perguntando como será ouvir a voz de Deus, como Samuel ouvia, como Moisés, como Josué, como Paulo, como é ouvir a voz de Deus? Porque a gente vê na Bíblia homens que ouviram a voz do Senhor e eles não tiveram dúvida a respeito daquilo que eles estavam ouvindo. Mas eu e você é diferente. Eu e você temos que fazer prova, temos que orar, temos que jejuar para saber se aquela voz é de Deus, ou se é do inimigo, ou se é a nossa paciência falando com nós mesmos. Ficamos confusos, oramos pouco. É como eu postei essa semana lá na minha página, que se você, para você ter tudo de Deus, primeiro Deus ele precisa ter tudo de você. Para que eu venha ter tudo de Deus, Deus ele precisa ter tudo de mim primeiro. É essa a regra. Se não for assim, não tem acordo, irmãos. Aí você fica vivendo essa vida assim, ó. Hoje você está bem, amanhã você não está afim de ir para a igreja. Domingo você vem para o culto, mas no outro domingo você já não está mais afim. Hoje você acordou com aquela vontade de orar, mas chega a noite e você já está gelado. Essa não é a vida que Deus ele quer para mim e para você. Mas essas coisas acontecem para que haja um despertamento na minha e na sua vida. Então eu preciso que eu e você desperte, como disse o apóstolo Paulo, desperta porque dormes. Não apenas para que você tenha algo de Deus, mas para que você, irmãos, tenha uma vida verdadeiramente ligada ao Espírito Santo de Deus. Tenha comunhão com o Espírito de Deus. Aleluia. Então eu fico triste, o pastor mencionou aqui, eu estava de madrugada pensando nessas coisas. Esses jovens, hoje que se acham pregadores da palavra de Deus, muitos me dá tristeza de ver pregando, né? São pessoas, como bem disse o pastor, eu estava hoje, durante o dia, e ontem de madrugada, meditando sobre essas coisas. Jovens que mais parecem papagaios, passam o tempo todo assistindo pregação de pastor ciclano, pastor fulano, para chegar aqui e fazer a mesma coisa, para chegar nessa igreja e fazer as mesmas coisas. Deus ele não quer isso para mim e para você. Deus quer que você seja autêntico. Deus quer que você tenha a sua intimidade com Deus. Eu fico triste. Jovens que
não têm compromisso com a palavra de Deus, mas eles se acham profetas. Não tem comunhão com o Espírito de Deus. Eles querem imitar a roupa dos grandes pregadores, querem imitar os sapatos que eles usam, mas não querem imitar Jesus com a sua simplicidade na arte de pregar a palavra de Deus. Eu sinceramente não tenho um pingo de vontade de ser como nenhum desses que eu vejo por aí. E eu tenho convicção do que eu estou falando, irmãos. Não tenho um pingo de vontade, não quero ser nenhum deles, não tenho inveja de nenhum deles. Eu sinto pena deles, porque são pessoas vazias, pessoas que não têm o Espírito de Deus para se revelar para eles, para falar a palavra, a mensagem que Deus verdadeiramente quer transmitir para a sua igreja. E isso acontece porque a igreja não está desenvolvendo uma vida de oração para com o Senhor. Pregadores se divertem com a mensagem de Deus, sentam em rodinhos e ficam se imaginando: quando eu falar isso aqui, a igreja vai pular. Isso me dá nojo. Sinceramente, eu sinto nojo quando vejo essas coisas. Fico triste. Às vezes eu fico aqui, alguém vem aqui para pregar, dá vontade de pegar a Bíblia e ir para casa, mas por educação eu fico até o fim. Então, irmãos, você precisa ter uma vida com Deus, como eu falei, não apenas para que você beba a água com Sansão, como Elias, comeu pão e bebeu água, para que você tenha os seus objetivos alcançados, mas que você verdadeiramente tenha prazer em Deus. Para que você tenha prazer em acordar de manhã, a primeira vez que você pensar em Deus, orar, ler a palavra do Senhor. Foi a instrução que eu passei para o meu irmão. Falei: rapaz, compre um caderninho, bote nesse caderno, marque um horário todo dia para você ler a Bíblia e orar nesse horário. Separe uma hora e durante esse horário você lê a Bíblia e ore. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mal, você não vai ter tempo nem para olhar para as adversidades que você está passando. Mas quando o cristão ele deixa de olhar para Jesus, para olhar para a situação que ele está vivendo, isso é a prova de que ele não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão com Deus. Então eu exorto você diante de Deus, para que você busque essa intimidade com Deus. Não se conforme apenas com o que você tem, porque a fonte ela é profunda, ela não tem fundo, ela é inesgotável. Então, quanto mais você mergulhar, quanto mais você cavar, mais você vai encontrar. A Bíblia Sagrada diz que Ezequiel, lá no capítulo 37, foi levado a um determinado lugar. E a Bíblia diz que ele foi levado em umas águas, onde as águas davam nos seus pés. E na medida que ele ia andando, as águas iam subindo, passava pelo joelho, chegava até a sua cintura, até que chegava no seu pescoço, aonde ele dizia que ali ele já não podia mais andar. Ele tinha que passar aquilo ali a nada. Ou seja, eu e você temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar. Você tem que deixar de andar na presença do Senhor com os seus próprios pés. Você tem que deixar as águas do Senhor te levar. Então, irmão, se você peça isso, se você ainda não tem isso no seu coração, peça a Deus, para que você seja uma pessoa que se sinta incomodado com a sua falta de oração, que você se sinta incomodado porque eu me sinto incomodado comigo mesmo. Hoje mesmo eu saí, eu tive que ir no mercado fazer as compras. Quando eu voltei, tive que ir na lotérica para pagar a escola de Davi.
E não tive tempo ainda de orar. Orei ali quando eu cheguei ali, mas não orei ainda em casa. Então a nossa vida é assim, e se você não vigiar, você vai se esfriando. Quando você pensar que não, acontece comigo, com você, o que aconteceu com Sansão. O Espírito Santo do Senhor saiu dele, e ele crente abafando, pensando que Deus ainda estava com ele. Então tem muito crente hoje na casa do Senhor assim, acha que Deus ainda está com ele, mas Deus não está mais habitando no coração daquela pessoa. Então que você não deixe que isso aconteça com você. Amém, irmãos? É o que Deus ministrou no meu coração para passar para a igreja. Amém? Assim eu agradeço a